Por que a observação é considerada um instrumento de trabalho do psicólogo? Para que servem os dados que são coletados em uma observação? Por que é importante uma disciplina de observação em psicologia? Antes de responder a essas questões, nós podemos assistir a este videozinho do Chaves. O que vocês acham? O que fez Hernán Cortés depois de pôr o primeiro pé no México foi fundar a Vila Rica de Veracruz, o que atualmente se conhece como a 3 vezes heróica cidade de Veracruz. Professor Girafales, me permite fazer uma observação? Sim. Há algo bem inadequado nessa situação e eu vou comentar ao final do vídeo. O psicólogo, quando atua como cientista do comportamento, ele aplica, descreve e investiga as leis do comportamento humano. Isso significa que ele está tanto atento ao comportamento, como também ao ambiente e à relação que este ambiente tem sobre este comportamento, o quanto mudanças no ambiente podem contribuir para mudanças no comportamento. Nesse sentido, o psicólogo está interessado em responder a duas questões. São essas aqui. O que os organismos fazem e em quais condições ambientais? Nesse sentido, nós vamos entender a observação enquanto uma técnica importante e satisfatória para a coleta de dados, para a coleta de informações sobre um comportamento ou sobre um ambiente. E aqui é importante que o psicólogo, enquanto cientista, descreva os fatos, o que aconteceu, e não as suposições que normalmente podem estar baseadas em preconceitos, em interpretações, ou seja, a percepção do observador. Quando nós escrevemos os fatos, nós podemos ter uma compreensão da natureza daquele comportamento e proporcionar ações transformadoras mais eficazes. E qual é o intuito, o objetivo da observação em psicologia? Nós entendemos que psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano. Nesse sentido, nós entendemos que a sociedade deve participar desse processo e ter benefícios em relação a essa pesquisa. Assim, o trabalho do psicólogo enquanto cientista do comportamento tem uma consequência social. O cientista, quando registra e relata as suas observações, permite que outras pessoas façam críticas, aplicações e aperfeiçoem aquela pesquisa. Por isso, um dos objetivos da observação é identificar as relações entre o comportamento e as variáveis ambientais. Além da pesquisa, o psicólogo pode usar a observação enquanto uma técnica importante de avaliação em outros contextos, como clínicas, escolas, organizações. Na clínica, por exemplo, ele vai tentar entender o que aquela queixa sobre agressividade tem a ver com a pessoa, como a pessoa identifica que ela é agressiva, em que circunstâncias, em quais ambientes, qual a frequência deste comportamento agressivo. No contexto escolar, é possível observar as dificuldades de socialização, dificuldades de aprendizagem, dificuldades de ensino. E no ambiente organizacional, nas empresas, é possível observar a necessidade de treinamento em relação aos funcionários, aos colaboradores, a dinâmica de grupos. Em quais outros locais o psicólogo pode atuar? E o que observar nesses locais? A observação permite diagnóstico preliminar da situação-problema. Isso significa identificar as variáveis que afetam aquele comportamento e os recursos daquele ambiente. Assim, o psicólogo consegue identificar quais técnicas e procedimentos podem ser utilizados neste contexto e de que forma podem chegar aos resultados esperados. E a observação permite também avaliar a eficácia desses procedimentos. Ao aplicar aquela intervenção, aquele treinamento, por exemplo, numa empresa, será que o psicólogo conseguiu atender às necessidades da empresa e dos colaboradores? Então, olha só esse resumo importante. Os dados coletados na observação são utilizados para identificar a situação-problema, para escolher as técnicas e procedimentos a serem empregados e para avaliar a eficácia dessas técnicas e procedimentos. Que tipo de dado observar? Isso depende do seu objetivo. Qual é o seu objetivo nessa observação? Qual é o seu objetivo nessa pesquisa? O objetivo é identificar o repertório de comportamentos de um sujeito?
Ou o objetivo é identificar as variáveis que interferem nesse comportamento? Ou pode ser detectar a eficácia de um procedimento, de uma técnica aplicada. Cabe destacar que há uma diferença da observação que nós fazemos no nosso cotidiano e uma observação científica, que é sistemática e objetiva. E ela é sistemática pelo fato de ser planejada e conduzida de acordo com o objetivo proposto. Por isso, é importante estabelecer esses pontos. Onde observar, que ambiente eu estou observando, quando eu vou observar, em que momento eu estou observando aquele comportamento, quem está sendo observado, quem é a pessoa que está sendo observada, o que está sendo observado e como será observado. Quais são as técnicas que vão ser utilizadas para essa observação? A objetividade na observação significa ater-se aos fatos efetivamente observados, isto é, que pode ser percebido pelos sentidos, deixando de lado todas as impressões e interpretações pessoais. A gente viu no começo do vídeo um trechinho do seriado Chaves, no qual a Chiquinha faz uma observação. O que está errado naquela situação? O que está inadequado naquela situação? Algumas pessoas poderiam dizer que é o fato de seu Madruga estar estudando com a Chiquinha, já que ele é o pai dela. Pai e filhos na mesma escola, isso acontece? Notícias como essa são comuns nos dias de hoje. Pais e filhos estudando na mesma sala. Isso acontece porque parte desses pais não tiveram oportunidade de acessar a escola no momento que tinha a idade escolar, porque precisavam trabalhar, por exemplo, e assim voltaram para o ambiente escolar. Além disso, muitos jovens de 15 a 19 anos deixam a escola, a evasão escolar ainda é um problema social importante no Brasil e acabam se matriculando no EJA, Ensino para Jovens Adultos. Há 3,5 milhões de pessoas matriculadas no EJA. Desses, 30% são de jovens de 15 a 19 anos, ou seja, jovens que poderiam estar na escola regular. Será que inadequado foi o comportamento da Chiquinha em fazer aquela observação? De fato, observação pode ser, então, tanto um ponto de vista, uma argumentação, um relato sobre algo que eu estou vendo, ou percebendo, ou compreendendo. Então, aqui nós vamos ver a observação enquanto uma técnica a ser aplicada na psicologia para investigação, avaliação de comportamento e do ambiente. Agora, o mais absurdo dessa situação não foi o fato de seu Madruga estudar com a Chiquinha e nem o fato da Chiquinha fazer aquela observação, mas sim o fato do professor Girafales estar fumando em sala de aula. A lei que proíbe o fumo em lugares fechados é de 1996 e, segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos fumantes iniciam um vício em idade escolar, de 5 a 19 anos de idade. O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Pelo menos 1/3 da população adulta é fumante. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 200 mil pessoas morrem por ano no Brasil em consequência do tabagismo.